2, 3. Olá, vocês que nos assistem aí, muito bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para aqueles que já almoçaram. Eu sou Orlando Santos, estamos aqui hoje, dia 10 de julho, dia 11 de julho, perdão, em mais um programa Pode Eleger. Aqui na nossa bancada está o nosso companheiro Caio, que vai bater esse papo aqui com a gente, e hoje iremos entrevistar o nosso convidado aqui ilustríssimo, o nosso companheiro de muitas lutas, de muita estrada aqui, Gilmar Santiago. Antes de passar para Gilmar, quero dizer para vocês seguirem aí através das nossas redes sociais, Instagram, Rede Sempre, Rádio do Trabalhador e também o YouTube. Esse é o programa, Caio, de número 3 ou 4, né? A nossa live que estamos 3, número 3, o Pode Eleger de número 3, e está sendo assim de grande sucesso, não é verdade, Caio? É verdade. Eu quero parabenizar o nosso amigo Gilmar Santiago por ter aceito o nosso convite, porque as pessoas que frequentam Pode Eleger, Orlando sabe disso, desejo nosso, trazer somente pessoas que tenham uma visão progressista, que tenham uma visão de inclusão, que sejam pessoas que partam para a disputa política com a visão de inclusão social, respeitando os sindicatos, respeitando as comunidades. Então aqui nesse local nós só vamos ter pessoas com esse naipe aí do nosso convidado hoje, Gilmar Santiago. Muito bom dia a todos e todas. Muito bom dia, Gilmar. Tudo de bom. A palavra é com você. Bom dia a todas e todos. Quero aqui agradecer o convite de Orlando, de Caio, de Patrícia. Eu não poderia deixar de aceitar um convite desse que tem um nome, né? O nome do podcast bastante sugestivo, né? Pode Eleger. E aí quando eu vi ontem aqui a minha irmã, minha amiga, minha companheira de partido, Marta Rodrigues, aí eu fiquei mais animado ainda para vir. Para vir, para poder... Que deu um show ontem aqui com Caio e Patrícia, pois foi fantástico. Para poder pegar um pouco dessa energia do Pode Eleger, para ver se a gente consegue chegar lá na Câmara de Vereadores pela volta, né? De volta, né? Pela quarta vez, para a gente dar continuidade a um trabalho que a gente fez ao longo dos 6 mandatos, mas também para trazer inovações, trazer coisas novas para a disputa da cidade, né, para a disputa política, e portanto é isso que me anima, né, tá me candidatando mais uma vez. Então é um prazer grande estar aqui com vocês. Perfeito, Gilmar. Já que você iniciou falando um pouco já desse seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas, as pessoas que estão assistindo, quem é Gilmar Santiago e como iniciou a sua vida política? Bom, vou tentar fazer uma síntese aqui, porque quando a gente vive um pouco mais, então a gente termina fazendo mais coisas, né? História, né? Mas eu sou Gilmar Santiago, sou de Salvador, me considero um soteropolitano, né? Lá do Bom Joá, que é o bairro onde eu nasci, onde eu vivi metade da minha Bom Joá, da também minha morei vida. no Bom Joá enquanto... E foi lá que eu aprendi a lutar, né? Eu comecei minha militância política fazendo teatro amador, depois me engajei numa luta de moradia, no movimento de moradia. Então eu fui um dos fundadores, né, daquela luta vitoriosa do povo lá do Marotinho, em busca da casa própria, em busca da moradia. E foi lá nesse lugar que a gente pôde experimentar um conjunto de ações sociais, né? Fundamos uma escola, a Escola Independente, que trabalhava com o método de Paulo Freire para fazer a alfabetização de crianças e de adultos. Estimulamos um movimento cultural muito forte. E lá também foi um dos lugares onde surgiu o Partido dos Trabalhadores, né? Porque, na verdade, eu estou na luta política desde os meus 17 anos, fui militante do Partido Comunista do Brasil, ainda na ditadura, ainda com o partido na clandestinidade. E em 80
eu saio do PCdoB junto com outros companheiros e me engajei na fundação do PT. Então estou no PT desde a sua fundação, fiz parte da primeira direção, que teve como presidente o nosso grande líder, Jacques Wagner. Depois eu migrei para o movimento sindical, porque eu entrei na Embase em 1982, e lá, junto com o companheiro saudoso Paulo Jackson, Raimundo Coutinho, tantos outros companheiros, alguns que já se foram, outros que continuam de pé, nós ajudamos a fundar o SINDAI, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto, que talvez tenha sido assim a minha contribuição mais efetiva, mais importante, né, por ser um sindicato que até os dias de hoje representa muito bem a categoria de saneamento, mas é também um sindicato que é uma espécie de referência no movimento sindical brasileiro na defesa da água como um bem comum, na defesa da universalização do saneamento, né? E um sindicato que esteve presente na fundação da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, acompanhou a trajetória do Partido dos Trabalhadores e podemos dizer que o SINDAI contribuiu, né, junto com outros segmentos sindicais, com outros movimentos sociais, para a gente eleger pela primeira vez um torneiro mecânico, né, Luiz Inácio Lula da Silva, para presidente da República, né? Então, nós que estamos com 17 anos de governo do PT na Bahia, derrotando uma das maiores e mais perversas oligarquias que esse país já conheceu, principalmente aqui na região do Nordeste, né? Podemos dizer que tem a nossa digital, a digital do SINDAI, a digital de ajudar a construir esse projeto. Então, eu sou esse cidadão, né, homem negro, do Bom Joá, de Salvador, que tem assim, uma sede de justiça, que tem necessidade assim, de estar junto com outras pessoas, tentando construir um mundo melhor, um mundo mais igual, um mundo com mais democracia, né, com mais participação das pessoas na vida ativa da política, e que luta, né, para combater essas injustiças, né? A fome, que é o principal, um dos maiores problemas que a humanidade tem, a fome, né? O direito à água, né? O direito às coisas básicas que qualquer trabalhador, qualquer ser humano precisa, né, para viver uma existência digna, né, nessa sociedade. Você é um guerreiro, né? A sua história diz isso. E aí, considero. E aí é um guerreiro que demonstra não só a sua valente participação na disputa política, como é uma pessoa que quer escutar a sociedade. Você sabe da importância disso. Fale um pouco aí sobre o seu programa, que pretende dinamizar as soluções para a cidade de Salvador, escutando o povo. Fale um pouco sobre isso. Olha, Caio, essa ideia do movimento Escuta Salvador surgiu exatamente de uma discussão coletiva, né? Que o próprio companheiro Orlando teve a oportunidade de participar, quando nós estávamos discutindo essa possibilidade de nosso retorno para a Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente conversou com que roupa é que nós vamos para essa festa, né? Sim. Tem que ser uma roupa bonita como essa que você está vestindo. Verdade. E eu estou falando colorida, né? Algumas pessoas dizem assim, vem cá, mas aquela camisa ali é uma farda, porque em vários momentos você está com aquela camisa, né? Já virou marca registrada. Essa camisa é inspirada no meu primeiro mandato de vereador em Salvador. Eu assumi com o companheiro Rui Costa, que foi meu colega, Celso Cotrim, a vereadora e hoje deputada estadual Olívia Santana, ou seja, um time bastante combativo. Sim. De homens e mulheres, né? E uma coisa que me chamou a atenção no meu primeiro mandato era aquela necessidade, aquela obrigatoriedade de todo mundo usar paletó e gravata. Sim, que é uma coisa, né, bem estranha para Salvador. Numa cidade como Salvador, que é uma cidade de maioria negra, uma cidade que
majoritariamente de descendentes de povos indígenas e de povos africanos, né? E você ter essa obrigatoriedade de usar o paletó e gravata, que é uma indumentária de origem, digamos assim, europeia, né? E aí eu pensei em apresentar um projeto para tornar, para deixar de ter essa obrigatoriedade do uso de paletó e gravata. Aí uma pessoa, um conselheiro na época chegou para mim e disse assim: pai, não faça isso não, porque você vai ficar marcado por essa polêmica que vai criar. Porque as pessoas já naturalizou essa coisa do eurocentrismo, né, de achar que é natural. Isso aconteceu com os advogados também. Né? Então, assim, isso você vai chamar atenção e você vai ficar marcado por isso. Mas, assim, esse negócio nunca saiu da minha cabeça, né? E quando foi agora no Carnaval, eu participei de um camarote do pessoal do Vale do Dendê, que é uma experiência de empreendedorismo negro, afrodescendente, de um companheiro que mora aqui em Lauro de Freitas, e que eu faço uma sugestão que uma hora dessa você chame ele aqui para conversar, chamado Paulo Rogério. Paulo Rogério é um jovem negro, né, que teve uma oportunidade de trabalhar comigo quando eu fui secretário da reparação, e hoje está aí bombando aí nas redes sociais, no trabalho de empreendedorismo e tal, principalmente com países africanos, né? Então eles fizeram um camarote de Gana, que é um país do continente africano, no Carnaval de Salvador, no Vale do Dendê, que fica ali no Terreiro de Jesus, ali no centro histórico. E aí a embaixadora de Gana estava presente, várias representantes de Gana, eles fizeram uma homenagem a João Jorge, hoje presidente da Fundação Palmares, um dos fundadores do Olodum, essa marca internacional. Fala-se que o Olodum talvez seja a quarta, quinta marca do Brasil, mais forte no mundo, né? E aí eles trouxeram essas roupas, né? Comercializaram lá, e eu aí observei e terminei comprando essa roupa. Bacana. Me identifiquei muito com ela, né? Porque ela também tem um pouco das cores do pan-africanismo, né? E aí eu disse assim: rapaz, eu vou começar a usar essa camisa durante a campanha, né, para poder provocar também, do ponto de vista, esse debate do ponto de vista estético, né, da indumentária da roupa. Muito bom. E aí acho que casou bem com essa ideia do movimento Escuta Salvador, né, que é uma tentativa da gente trazer o dialogar com aquelas experiências mais exitosas do Partido dos Trabalhadores, né? Na sua construção, que é aquele modo petista de governar, o orçamento participativo, né? Que surgiu lá em Porto Alegre, nos primeiros governos do PT, foi instituído, né? O orçamento participativo, que era o PT à frente da Prefeitura de Porto Alegre. O PT ouvia as comunidades, construiu esse programa que as pessoas discutiam para onde é que ia o orçamento da cidade. Os investimentos, tudo será discutido através de assembleias populares, e no final você tinha um orçamento democratizado, com a discussão popular e tal. A gente tentou implantar isso aqui em Salvador, no governo de João Henrique, no primeiro governo dele, quando o PT fez parte. E foi a companheira Marta responsável por isso. Ela falou sobre isso ontem, né? Falou inclusive que chegou em um lugar, o gestor queria colocar algo, e as pessoas disseram: quem disse que é isso que nós queremos aqui? Nós queremos hospitais, nós não queremos somente asfalto, queremos também asfalto, queremos praça, mas o que estamos precisando aqui é de hospitais, de cuidar da saúde. E o orçamento participativo que você cita e traz justamente isso. Pois é, então assim, é inspirado nessa ideia de você juntar as pessoas para construir juntos uma proposta política, um projeto político, né? E como os meus mandatos se notabilizou por ser mandatos que a gente reunia as pessoas para conversar sobre a definição da linha política do mandato, então a gente resolveu fazer
esse projeto agora de escutar a cidade, de discutir qual o projeto para Salvador, né? Qual o programa para a cidade de Salvador. Então a gente já fez o movimento Escuta Salvador em vários bairros de Salvador, na região de Brotas, já fizemos na região da Fazenda Grande, de Cajazeiras, de Valéria, de Pau da Lima, lá do Calabetão, do Nordeste de Amaralina, né? Agora, semana passada, no sábado, a gente foi lá no Jardim Cruzeiro. No próximo sábado nós vamos estar no São Caetano, à tarde, né? Fazendo esse debate. E estamos fazendo o Escuta Salvador também de segmentos. Fizemos lá no Sindai, o Escuta Salvador do saneamento e do meio ambiente, né? Com figuras experientes no ramo, com a companheira Manuela Andrade, que é diretora da Embasa. Ela esteve aqui em Lauro de Freitas durante um tempo. Ela mora aqui em Lauro de Freitas. Renato do Gambá, que é um dos grupos mais antigos de movimento ambientalista. Pessoal do Sindai, o pessoal do fórum lá, aquele fórum do Ondas, né? Que estavam presentes e tal, militantes de vários. Então, quer dizer que o Escuta Salvador, ele tem essa máxima de ouvir por segmento, né, Gilmar? Fizemos o debate com as pessoas com deficiência, né? Também, já fizemos debate também para discutir um projeto para a juventude de Salvador, para a área de educação em Salvador. E nós agora estamos preparando, né, para conversar, falar sobre economia solidária. Vamos fazer, está quase certo, para a gente fazer lá na Associação Comercial da Bahia, inclusive com a participação de segmentos empresariais, para discutir a questão do desemprego em Salvador, que é um problema estrutural que há décadas, né, atinge a cidade, e discutir quais são as perspectivas de enfrentamento desse desemprego, discutir as experiências de empreendedorismo, discutir com os segmentos na área da construção civil, na área da indústria, na área de serviço imobiliário. Então, assim, nós queremos fazer um debate, e no final de todo esse debate a gente quer apresentar ali, durante a campanha eleitoral propriamente dita, né, que começa a partir do dia 16 de agosto, a gente vai ter o produto de todas essas conversas. O registro disso, vai poder usar essas informações. Então, estamos pensando aí como é que vai fazer, se vai fazer uma publicação, se vai ser um vídeo, o que é que nós vamos fazer. Mas a gente vai se apresentar às cidades, aqui tem um acervo de informações. Tem um acervo de informações, tem um projeto que nós estamos apresentando à cidade, que foi construído dessa forma, de forma democrática, participativa. Muito bom. Porque eu acho que esses últimos 4 anos, anteriores ao governo Lula 3, mostrou para a gente qual a importância que tem a democracia, né? Porque se a gente for pegar a história do Brasil, a gente vai ver que de cada 10 dias da história, 7 foram vividos sob a égide da escravidão. Então foram 354 anos, né, de escravização dos nossos irmãos, das nossas irmãs negros, indígenas, né, que eram tratados como mercadoria, né? E houve luta, né? Houve resistência, não foi um processo pacífico. Sim. Né? Mas esse período, ele nos marca até hoje, né? E mesmo após o pós-abolição, você tem ainda as marcas, as sequelas desse processo. E quando você tira esse período da escravidão, você vem o período de várias ditaduras militares, né? Sim. Talvez a de 64 tenha sido a mais longa. Uma das piores, né? Mas você tem aqui na década de 30. Sim. Então você tem vários momentos assim de ditadura militar, de ausência de democracia, né? E outras ditaduras também, Gilmar, como você milita muito no campo, que é a ditadura do racismo estrutural, né? Também é outra ditadura terrível que tem custado um alto preço para a população, principalmente de Salvador, né? Fala um pouco sobre essa luta aí do combate ao racismo. Eu tive a oportunidade de ser secretário municipal da reparação em Salvador
sucedendo a nossa companheira Arandi Santana, que foi a primeira secretária ainda no governo de Embaçaí. Então, quando o João Henrique ganhou a eleição numa coalizão com o PT, PCdoB, PSB, me coube a tarefa de tocar essa pasta. Durante 2 anos e meio, nós, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer a primeira Conferência Municipal de Igualdade Racial de Salvador. E num processo coletivo, a gente definiu nessa conferência as linhas do que teriam ser a gestão na SEMUN. Nós criamos um programa chamado PCRI, Programa de Combate ao Racismo Institucional. Sim. Programa pioneiro no país. Esse conceito de racismo institucional começou a partir de 2005, desse período, né? Aí depois vem essa discussão do racismo estrutural. Eu me identifico muito com esse debate de racismo institucional, porque eu acho que a gente tem que ver qual é o papel do Estado, qual é o papel do poder público, né? O poder público, o Estado, ele é indutor do desenvolvimento, ele é indutor da justiça social, da inclusão social, né? Então, eu acredito numa sociedade que tenha um Estado forte, presente, que não é essa ideia neoliberal de Estado mínimo, né? Que é exatamente uma tentativa de aprofundar ainda mais a desigualdade na sociedade, né? Então, esse programa, ele serviu para a gente identificar, por exemplo, que em Salvador, a maioria das pessoas são usuárias do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, mas as pessoas não têm um programa adequado para combater a anemia falciforme, que atinge, de cada 100 crianças que nascem em Salvador, em torno de 7, 8, 10 tem o traço falciforme. E você não tem, na rede de saúde, um sistema organizado para que as pessoas possam... Para reduzir isso, porque isso é um efeito do DNA. Né? E não é somente a anemia falciforme, né? Eu falo do conjunto de doenças que atinge com maior prevalência a população negra. Você tem a diabetes, está provado que diabetes, hipertensão, glaucoma, todas essas doenças atingem com maior prevalência a população negra. Então, a gente vê que não tinha um programa adequado para poder combater isso. Aí quando a gente ia para a educação, a gente via, por exemplo, que a nossa história, a verdadeira história do Brasil, não era contada, né? E aí eu lembro que foi nesse período, a partir desse programa, que nós implementamos com a secretária Olívia Santana, que foi secretária municipal, a Lei 10.639, né? E um conjunto de outras ações que foram desenvolvidas a partir dessa ideia de que você tem que ter um poder público que direcione as suas ações para a maioria das pessoas, né? Então, nós identificamos que o poder público hoje ele não está adequado para poder fazer isso, exatamente porque você tem normalmente nas prefeituras em Salvador, a gente for contar aqui, a gente vai ver, foram 8 anos de Embaçaí, 8 anos de ACM Neto, temos 4 anos de Bruno Reis, e eu me pergunto, né, o que é que nesses 20 anos, esses gestores, todos oriundos do carlismo, que foi a maior oligarquia política que nós vivemos na Bahia, foi o que eles fizeram com Salvador. Salvador continua com os piores indicadores sociais. Saiu um dado essa semana que Salvador é a 20ª cidade em qualidade de vida entre as capitais. É a 20ª. Salvador continua sendo a cidade do desemprego. Salvador é uma das cidades que tem um dos piores transportes públicos. E olha que o governo do estado ajudou um bocado. Pois é. E aí quando você vai ver... Tirou o metrô de 16 anos que estava emperrado. Pois é. Então quando você vai ver todos os indicadores sociais que Salvador tem, você vê que essa turma ela não conseguiu resolver. E quando você vai ver qual foi a contribuição do Estado durante esses 17 anos, nós temos um metrô em Salvador, certo? Nós temos um sistema de mobilidade urbana que começou lá com a Via Expressa, Jacques Wagner começou, né, que foi uma das obras viárias mais importantes,
E Rui Costa, Jerônimo, deu continuidade com várias outras que a gente poderia estar citando aqui. Né? Ampliou a rede de hospitais, Hospital do Subúrbio, Maternidade da Mulher. As escolas. As escolas agora em tempo integral. Né? Então, atuou na saúde, atuou na educação, atuou em vários outros. No saneamento, por exemplo, Salvador está entre as capitais que tem a maior cobertura de abastecimento de água. Aqui em Lauro de Freitas mesmo, essa participação do Estado, juntamente com a Embasa, para reduzir os efeitos aqui das inundações, porque Lauro de Freitas é uma cidade foz, o rio Ipitanga e Rio Joanes desembocam aqui em Buraquinho, a gente tem o mar quase no mesmo nível da cidade, e toda vez que chove muito e os rios a Embasa tem a obrigação de liberar água lá por conta da segurança das barragens. Aí nós tínhamos um excesso de água descendo pela calha do Ipitanga que inundava o centro da cidade. Hoje, com a obra de macrodenagem que foi feita através da Conder, com o apoio do governo do estado e aqui na gestão da prefeita Moema Gramacho, nós reduzimos aí esses efeitos a quase zero, né? Então hoje nós temos, essa preocupação da gestão do território, Gilmar, que a gente falava em off aqui no início, é que me chama a atenção, você como vereador, né, que já teve bastante experiência, por ter nascido num bairro mais distante do centro da cidade de Salvador, ter conhecimentos na área de cultura, na área de teatro, ter sido sindicalista. O que é que você vê assim em termos de prejuízo para o sindicalismo, para os trabalhadores, com o governo de Bolsonaro? O que é que a gente pode fazer para recuperar o que perdemos em relação a essa reforma trabalhista? Olha, Caio, primeiro você falou no território, e a gente estava conversando aqui no início, né? Eu sempre fui um entusiasta de que a gente tinha que pensar a cidade de Salvador não de uma forma isolada, certo? Porque você tem Lauro de Freitas, Candeias, Camaçari, Simões Filho, Dias Dávila, ou seja, Salvador está inserida numa região metropolitana. Sim. Então, a gente tem que avançar para que as políticas sejam cada vez metropolitanas. Sim. Você não pode pensar o transporte de forma isolada de Salvador, porque ele é metropolitano. Sim. E várias outras políticas públicas você tem que pensar de uma forma. E isso tem que se traduzir também em a gente ter um parlamento metropolitano. Sim. Né? Com vereadoras e vereadores que entenda que, para além do seu espaço físico ali, de sua comunidade, você está inserida num contexto, né, de uma região metropolitana. Né? Inclusive, tem todo esse debate do plano diretor metropolitano que... Né, se a gente pegar a experiência do saneamento, a gente vai ver que o emissário submarino lá da Boca do Rio, ele vai servir também para aqui, para Lauro de Freitas, né? Quer dizer, eu participei da equipe que dialogou para renovar o contrato aqui, eu, Manuela, na época o diretor Ramires também, nós dialogamos para a renovação do contrato, né? Que eu acho que vai contribuir para que nos próximos anos o Lauro de Freitas consiga, digamos assim, atingir um grau de cobertura que vai melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas aqui. Mas sobre a questão sindical que você falou, muito mais que sindical, trabalhista de uma forma mais geral, né? O governo Bolsonaro, eu acho que ele, digamos assim, ele aprofundou um processo iniciado por Temer, né? A gente não pode esquecer que aqueles 2 anos de Temer... O golpe de 16, né? Contra a presidente Dilma. Aquele golpe parlamentar que culminou com a derrubada da nossa presidenta eleita, Dilma Rousseff, veio junto com isso o início dessas reformas, essas reformas conservadoras, né? Como a reforma trabalhista, depois com Bolsonaro a reforma da Previdência, né? Que penaliza o trabalhador, que vai ter que
assim, eu fico pensando o trabalhador jovem que entra no mercado hoje com a perspectiva de aposentadoria que tem. Pois é. Então foi um período nefasto para a sociedade brasileira, né? A gente viveu aquela pandemia, foi um dos países que mais morreu gente, né? Todos nós... É um genocídio, na verdade. Temos o que falar, né, negativamente desse processo de pandemia, né? Que foi um processo também que também criou várias transformações estruturais na sociedade, né? Por exemplo, foi nesse período de pandemia, Salvador, muita gente migrou também de Salvador para a região metropolitana, né? Então, foi um período que a gente precisa apagar da história, né? Estamos vendo aí que aos poucos a gente está conseguindo reconstruir o país com o presidente Lula. Saiu uma pesquisa nova ontem que mostra uma aprovação cada vez maior. As pessoas estão percebendo o esforço que o presidente Lula tem feito para controlar a inflação, para poder fazer a economia rodar, fazer o crescimento econômico, né? Apesar do Banco Central, que é um presidente que foi escolhido na época por Bolsonaro, né? O Roberto Campos, né? Que não deixa, digamos assim, aquele ditado que se fala, filho de peixe, peixinho é. Esse cara aí, ele é neto do Roberto Campos, um dos maiores economistas neoliberais, que ainda na época da ditadura militar, né, foi ministro da economia. Então, assim, a cartilha é a mesma, né? Que é essa cartilha neoliberal, o juro lá em cima, impedindo que o trabalhador possa consumir, impedindo que o trabalhador possa ter acesso, né, a uma vida de mais qualidade, e isso sintonizado com um processo de crescimento econômico, né? A economia girando e tal. Mas eu acho que o governo Lula, né, tem avançado, porque também, assim, o nível de devastação foi muito grande durante o período de Bolsonaro. É uma reconstrução, né? Então, uma reconstrução. Gilmar, queria trazer aqui, falar para vocês, nós estamos aqui no Pode Eleger, um oferecimento da Rede Sempre da Rádio do Trabalhador. Agradecer aqui a nossa jornalista Patrícia Lani, que é uma das mentoras desse projeto, junto com o Caio, junto com a equipe. E dizer para vocês seguirem aí as nossas redes sociais da Rede Sempre, da Rádio do Trabalhador. E também vocês baixarem aí no aplicativo de vocês o app da ADJ-TV. DJR TV, tá? Baixem aí no... Deus Emi vai colocar aqui, DJR TV. Baixem no aplicativo de vocês para vocês assistirem aí essas programações aqui da Rede Sempre da Rádio do Trabalhador. Tem uma novidade, viu, Orlando? É que o nosso companheiro da DJR TV, junto com Patrícia, eles dispuseram 1000 assinaturas gratuitas. Opa! Então, boa. Os primeiros 1000 assinantes terão acesso gratuito a essa possibilidade de nos assistir no canal da Rede Sempre e da Rádio Trabalhador, poder ter gravado esses vídeos, essas entrevistas e ter essas informações. Esse é um patrocínio e é uma colaboração muito importante da DJR. DJR, parabéns aí o Deus Emi, a Patrícia Lani, a Rede Sempre por essa parceria, e já vão baixando aí vocês que estão nos assistindo. E aqui agradecer também esse apoio aí do Deus Emi, do João, da galera que está aí na técnica colocando aqui esse programa no ar. Antes de voltar a pergunta para você, Gilmar, eu queria fazer aqui uma nota de repúdio, né, a um acontecimento trágico que aconteceu no meu movimento, no movimento sindical, no movimento da classe trabalhadora, onde um trabalhador terceirizado da Embasa, nenhuma abordagem policial, acabou tendo a sua vida ceifada, saindo do exercício da sua profissão. Em nome do Sindai, da CUT Bahia aqui, nós repudiamos, né, ações como essa que um trabalhador acabou perdendo sua vida. Fica aqui nossa solidariedade à família desse trabalhador, a todos os colegas de trabalho aí, pedir que as autoridades, que a Corregedoria da Polícia,
investigue de fato o que aconteceu, porque foi uma vida de um trabalhador que foi perdida, foi cefada praticamente no exercício da sua função. Você lembra o nome dele? Não, eu não tenho o nome aqui agora, mas foi um trabalhador ali do pessoal que presta serviço à Embasa do Cabula. Já já eu trago o nome aqui para vocês. Então, essa é a luta, Caio e Gilmar, que a gente enfrenta no dia a dia. E retomando para você, Gilmar, com esse sentimento aqui de grande perda, né, de um companheiro, de um colega nosso de trabalho, a violência hoje, ela faz parte de Salvador. Eu trabalho na empresa baiana de água e saneamento, estou à disposição do sindicato nesse período agora, né? Não estou no exercício da minha função na empresa, estou à disposição do sindicato, mas acompanhei várias vezes fazendo operação de rua esse tipo de enfrentamento, esse tipo de exposição à violência, e é uma forma assim muito complicada os bairros de Salvador, a situação que Salvador vive hoje. E voltando para o companheiro Gilmar, eu queria que ele comentasse um pouco justamente disso. Quais são os desafios para Salvador na questão ambiental, na questão de segurança pública, na questão de moradia e a mobilidade urbana, que nós já falamos aqui, Caio, que está um caos. Hoje nós temos, por exemplo, na mobilidade urbana, os moradores de diversos bairros aí, principalmente da periferia de Salvador, que foram assim pegos de surpresa com a retirada de diversas linhas. Sim, né, verdade, de transporte que servia às pessoas. Sim, isso atinge inclusive, viu, Orlando? Esse assunto é um assunto que nos interessa aqui enquanto residentes aqui, eleitores de Lauro de Freitas, porque esse tipo de intervenção modifica e prejudica muito as pessoas que trabalham em Salvador, sim, perfeito, e que moram aqui na região metropolitana. Como o transporte ele é metropolitano, as pessoas não percebem isso. Na verdade, o transporte de Salvador, um percentual muito alto de serviço metropolitano, não é um serviço de Salvador. Então isso que você falou nos atinge aqui e é algo muito sério, viu? Caio, a situação, vou passar para Gilmar fazer uma abordagem sobre isso, mas a situação é tão complicada, Caio, nessa questão dessa dificuldade do transporte, que um projeto que colocaram aí agora no nosso ponto de vista equivocado, que é essa questão desse BRT que colocaram aí, substituíram diversas linhas de ônibus que saía dos bairros mais periféricos, dos bairros populares, ali para Pituba, para Itaigara, para aquela região ali, e tem trabalhadores que estão tendo dificuldade em chegar no seu trabalho. Outro dia eu estava ouvindo, num programa de rádio, um patrão, uma patroa, reclamando que a empregada dela não conseguia chegar no trabalho devido a essa intervenção desastrosa que foi feita com a retirada de diversas linhas para substituir por uma única linha, que é essa linha do BRT, Gilmar, que tem vindo aí fazendo uma degradação ambiental absurda. E aí você que tem experiência sobre isso nessa área do meio ambiente, queria que você abordasse um pouco sobre essa política, no nosso ponto de vista, equivocada da Prefeitura Municipal de Salvador. Fala um pouco sobre essas questões. Orlando, eu agradeço aqui a oportunidade de poder dar a minha opinião também sobre esse episódio terrível que aconteceu com esse companheiro, o Elson Figueiro Macedo, que já trabalhava há 7 anos no BEL Cabula, né? Um consórcio lá que faz manutenção para a Embasa, que foi assassinado, né, com um tiro pelas costas, porque foi confundido com um marginal, né? Eu quero aqui demonstrar minha tristeza, a minha solidariedade. Isso foi uma comoção na Embasa, o que aconteceu. Conversei com várias pessoas, todo mundo lamentando o ocorrido. Eu tive a oportunidade de ontem, através do WhatsApp, mandar para o governador Jerônimo informação sobre esse episódio, né? Eu tenho visto o esforço que o governador Jerônimo tem feito
no sentido de melhorar a questão da segurança pública, que não é um problema simples, é complexo. A gente está vendo, inclusive, aí a ideia de uma PEC que vai ser lançada no Congresso Nacional para que o governo federal também assuma mais responsabilidade sobre a segurança pública, mas nós não podemos aceitar que um trabalhador, né, um trabalhador que depois de cumprir uma jornada, né, extensa de trabalho, né, prestando serviço à sociedade no sentido de garantir água de qualidade, né, na torneira das pessoas, seja assassinado da forma covarde, né, cruel como foi, pelas costas, né. Então, assim, eu espero, não tenho nenhuma dúvida de que esse crime, né, seja apurado, né, apurado, porque assim, a gente sabe que não houve nenhum tipo de reação, o cara foi vitimado pelas costas, né? Então não vai vir nenhum tipo de discussão de que pode ter sido troca de tiro, porque o cara era um trabalhador, não era um marginal. E estava fardado, né? inclusive. Fardado, inclusive, numa moto, porque são esses trabalhadores que ajudam a Embasa a fazer essas atividades em lugares assim, às vezes com pouco espaço e tal, que exige rapidez para poder prestar o serviço de abastecimento de água, os processos de manutenção, e portanto nós não podemos aceitar, né? Até porque não é um caso isolado, né? Nesse país o homem negro é sempre visto como um tipo suspeito, né? Então a gente tem que criar uma outra cultura, né? Uma outra cultura na nossa segurança pública, no sentido de que as pessoas negras não sejam vitimizadas pela cor da sua pele. Né? E às vezes, muitas vezes, e na então, maioria assim, das vezes, por pessoas negras. Exatamente. Então eu quero manifestar aqui a minha solidariedade aos familiares, aos colegas, né? A Embasa me parece que já se pronunciou, né? Se não se pronunciou, vai se pronunciar também a respeito disso. É importante, porque era um colaborador, né? Que prestava serviços para a empresa, à sociedade, e a gente não pode muito jovem, aceitar. Né? Muito jovem, rapaz. Para trabalhador, imagine você sair do trabalho para ir para casa e ser assassinado pelas costas. Então eu quero também aqui lançar o meu repúdio e ao mesmo tempo a minha solidariedade aos familiares e aos meus colegas, né, da Embasa, os terceirizados, que são nossos colegas também. Sim. Né, trabalhadores. São trabalhadores de saneamento, os colaboradores que também tem muita semelhança com o trabalho que nós fazemos. Portanto, foi importante se falar sobre isso. Mas, voltando para o debate do transporte público em Salvador, é interessante dizer o seguinte, né? Como o metrô ele conseguiu reconfigurar, né, toda a cidade de Salvador, né? Quer dizer, a gente tem um metrô hoje que é um dos mais moderno, né? Não só modernos, mas assim eficiente. Me parece que Salvador hoje é a terceira cobertura, né? Porque você tem São Paulo e Rio de Janeiro, e o metrô de Salvador é um metrô, né, cada vez que avança mais. Avança mais, né? Nós avançamos para Lauro de Freitas, agora avançamos para Águas Claras. Isso. Já tem um projeto agora em Salvador de aumentar de ir até o Campo Grande. Sim. Então, assim, o sistema, porque assim, no mundo inteiro você tem são vários modais que se integram, né? Então, o que aconteceu? Você tem um transporte moderno, um transporte confortável, que facilita a vida do trabalhador, que encurta o tempo, né, de viagem dele, né, para que ele possa aumentar a qualidade de vida dele. Aumentar a qualidade de vida. Aí você tem, né, um outro modal que deveria complementar de forma eficiente, que são ônibus velhos, certo? Prometeram que ia ter ônibus com ar-condicionado, apenas uma parte da frota faz isso. E houve também, assim, mudanças que foram feitas de linhas que penalizam o trabalhador. Muita gente tem dificuldade para chegar no metrô, exatamente porque aquelas linhas que existiam antes, né, foram retiradas, né? E aí fica querendo colocar como se a culpa fosse do metrô, né? Mas a culpa não é do metrô, a culpa é exatamente
da Prefeitura de Salvador, né? Sim, da do gestão, prefeito, da gestão municipal. né? Da gestão de Bruno Reis, uma gestão desastrosa, né? Aí você vê que começou com a ACM Neto, aquela obra do BRT. Eu tive a oportunidade de, em 2015, dizer que aquela obra não tinha nenhum sentido, porque você já tinha um metrô que pegava as pessoas, transportava as pessoas da estação da Lapa até o aeroporto. Sim. Então, qual a necessidade de você ter um outro modal fazendo esse mesmo roteiro até o Iguatemi? Pois é. Né? E você percebe que a região ali da Avenida Vasco da Gama, né, onde árvores centenárias foram derrubadas, né, reconfigurou de forma negativa todo o cenário ambiental daquela região ali, a Avenida Lucaia também, quer dizer, aquela quantidade de viaduto para tudo que é lado, né, concreto para todo lado. A cidade ficou mais feia, né? E exatamente para justificar o BRT, ele tirou várias linhas para poder ter gente, porque antes disso você via que os ônibus circulavam quase que sozinhos. Você passava ali pelas estações de transbordo do BRT, você não vê gente, né? Sim. Você não vê gente. Então, assim, agora, isso para mim não é nenhuma novidade. Porque eu vivi na Câmara esse conflito do se é ônibus, se é BRT ou se é metrô. Era muito perceptível que o governo ACM Neto, né, isso vem lá desde o governo Embaçaí, eles não queriam metrô em Salvador. Qual a razão para esse grupo estar na prefeitura há décadas? Você tem um intervalo ali de 4 anos de Lídice da Mata e aquele intervalo ali de João Henrique, num primeiro momento, nos 4 primeiros, mas depois João Henrique também passou a ser um governo virou à direita. De direita, que foi capturado pelo poder econômico, né? Então, esse pessoal está há tanto tempo em Salvador, né, e não implantou o metrô, porque eles sempre quiseram uma cidade refém do ônibus, do pneu, né? Uma cidade atrasada, uma cidade em que esse segmento empresarial aí, durante a maior parte do tempo, guardava dinheiro em cofre. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a luta que foi, por exemplo, para que a gente conseguisse aprovar na Câmara, e a ACM Neto tinha maioria na época, mas foi a pressão da sociedade que ansiava pelo metrô, que contribuiu para que ele pudesse pegar a obra do município e botar para o Estado. Mas foi uma luta, eu vivi isso lá. Até hoje eu lembro daquela audiência pública que José Carlos Aleluia, o pai, né, do vereador bolsonarista, era secretário de transporte em Salvador, e Rui Costa era o chefe da Casa Civil. E a gente fez uma audiência pública e botou os dois na Câmara lá para discutir. A Câmara ali lotada, o Centro Cultural lotado, né, e ali foi um dos momentos mais importantes, porque eles não tinham justificativa para adiar mais, e eles tiveram que ceder, e você vê a celeridade que foi a construção do metrô, né? Ainda no governo Wagner, começou no governo Wagner, mas pelo nosso hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa, de forma competente, conseguiu tirar aquilo do papel. Então, gente, é isso que eu falo, as obras estruturantes que existem em Salvador e na região metropolitana, quando você vai ver, a responsabilidade é do governo do Estado, né? Só que nós precisamos avançar. Esse projeto seu, Escuta Salvador, tem que escutar as comunidades para que esse transporte, que é uma concessão pública, tenha efetiva prestação de serviço que agrade, que dê qualidade ao munícipe. Essa sua preocupação, essa sua visão de gestão como representante do povo, escutando o povo, vai nos trazer muito sucesso, eu tenho quase que certeza disso. Sem ouvir não há condição. O capitalismo é sonâmbulo. Enquanto nós estamos dormindo, o capitalismo está pensando o que é que vai fazer para levar vantagem. Somente com vereadores e com pessoas, com gestores que pensem no povo, é que a gente pode conseguir reduzir o efeito danoso desse sonambulismo que faz com que as riquezas sejam aglomeradas em poucas pessoas, em poucos grupos. E essa concessão pública, o transporte público, é uma delas. Olha, Caio, acho que Deus, na sua sabedoria, nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente ouvir mais e falar
falar menos, né? E ouvir mais. Então, eu acho que essa ideia de ouvir é fundamental. Mas se a gente for observar a história da cidade de Salvador, você vai ver que em vários momentos históricos houve conflitos inclusive de massa, contra o sistema público de transporte. Na década de 30 teve quebra do bonde. Sim. Né? Isso. Em 82 eu vi, por exemplo, aquele movimento que tinha contra a caristia, uma semana de quebra-quebra, o povo quebrando o ônibus insatisfeito, né? Com aquela forma que os empresários de ônibus faziam, né? No horário de pico, carro na garagem, vários carros na garagem, os ônibus superlotados para ter aquela alta lucratividade. Sim. Depois a gente teve também um grande conflito de massas na revolta do Buzu. Né? Eu estava na Câmara, inclusive, na época eu fui autor do projeto da meia passagem a semana inteira para os estudantes, que os estudantes só tinham direito à meia passagem até sexta-feira e não tinha direito para ir para um cinema. Sim, como, né? como se a meia passagem só interessasse durante o período de produção. Né? Exatamente. Então, assim, visão, eu vi essa cidade, aquela cidade ali, de ponta a ponta, milhares de estudantes, de jovens, paralisando. Né? Então, assim, já é um processo histórico, né? De um segmento que não se modernizou. Né? Sempre um segmento muito atrasado, mas ainda há tempo também, né? Desse segmento se modernizar para poder prestar um bom serviço à população e ao mesmo tempo um ônibus com conforto, com ar-condicionado e tal. Estamos conversando aqui com o nosso pré-candidato a vereador de Salvador, Gilmar Santiago, através aqui das nossas redes, né? A Rede Sempre, Rádio do Trabalhador e também outras parceiras que retransmitem aqui o nosso sinal. Estamos já chegando aqui próximo ao nosso encerramento da nossa live, estamos já com 50 minutos aqui de programa. E eu queria, Gilmar, que você falasse assim sobre os trabalhos, como é que está sendo na sua campanha, quais são as próximas ações aí para a campanha, já tem previsão de lançamento. Queria que você falasse um pouco como é que está sendo aí as etapas do PGP, né? Eu estou vendo que você está participando aí juntamente com o pré-candidato a prefeito Geraldo Júnior aí, e como é que está sendo juntamente com o Escuta, tem o PGP, e você falasse aí das próximas ações e os próximos eventos da campanha. Bom, Orlando, eu agradeço aqui a oportunidade a você, a Cália e a Patrícia, né? Para que a gente possa assim, publicizar um pouco como tem sido a nossa pré-campanha, né? Na verdade, durante esse período, a gente tem utilizado, né, a sola do sapato, né? Sem ela não há a sola do sapato. E gasta muito. Né? A saliva, né? Porque tem que argumentar. E também um pouco da simpatia, né? Sorrindo sempre, conversando, né? E aliado a isso, esse processo de escuta, né? Então, assim, a pré-campanha tem sido isso. A gente está... Porque esse processo de escutar as pessoas é um processo também de mobilização. Então, você vai envolvendo. Eu não tenho ainda esses números, mas, assim, a gente está avaliando que quando terminar esse processo de escuta, a gente vai ter dialogado com mais ou menos em torno de 1.500 a 2.000 pessoas que participaram dessas reuniões, que opinaram presencialmente, né? E mais um conjunto de participação dessas pessoas também nas redes sociais. Sim. Que a gente faz esse debate. E agora a gente também vai lançar nos próximos dias aí o Escuta também, através dessas lives também. Sim, né? Sim. Inclusive... nos mesmos locais onde a gente já fez, nos bairros. Então a gente vai voltar a fazer lá no Vale do Matatu, que foi onde nós iniciamos, ali está o companheiro Ed Nelson, nós iniciamos lá no Vale do Matatu, né, que antigamente o cantor e compositor Luiz Caldas chamava de Baixa do Tubo, né? Sim, isso. Mas aí como tinha uma coisa assim meio depreciativa com a mulher negra, né, que falava do cabelo e tal, então o povo quer que seja chamado Vale do Matatu, que é um
bairro populoso ali naquela região de Cosme de Faria, Luiz Anselmo, e nós começamos exatamente lá, o Escuta, né? Bairro Então agora nós vamos voltar a fazer o Escuta virtual lá, massa, né? E essa ideia surgiu aqui agora, né? massa. E vamos fazer em outros lugares, né? Em outros bairros e também com os outros segmentos, porque aí você vai também envolvendo. Essa coisa do remoto terminou sendo uma coisa assim que veio para ficar. Veio para ficar. Conversávamos sobre isso ontem. Né? Então, porque assim, ó, sem sola do sapato não tem política. Não há condição. Esse formato aqui não substitui a sua presença física na Baixa do Tubo ou no Vale do Matatu. Pois é, ontem é necessário caminhar. Agora, como da mesma forma que o capital não dorme, né, as pessoas não têm todo o tempo para você encontrá-las. Elas não têm esse tempo, nem você tem esse tempo. E esse formato aqui reduz esse tempo e acelera a possibilidade de você chegar nos pontos. E é por isso que nós estamos aqui. O meu encantamento com esse programa, Gilmar, e que Orlando já vinha participando há mais tempo, e era um sonho que eu tinha, coincidiu com a conversa minha com Patrícia, Orlando fazendo exatamente o que eu estava imaginando, e agora eu estou tendo a chance de participar disso e provocar e estar aqui na presença de uma pessoa como você, que sonhou desde os 16 anos poder ter uma cidade melhor, poder ter uma sociedade melhor. Então agora a gente está furando uma bolha, é a bolha da comunicação oficial que o capitalismo impõe. Aqui a gente faz isso aqui com suor. Pois é. Né? Então é através desse tipo de programa que você vai ser exitoso com essa sua escuta remota. Nós estamos aqui aplaudindo e ao mesmo tempo nos colocando à disposição para ajudar. Pois é, para complementar, dizer o seguinte, ontem eu estava em Valéria acompanhando, foi ontem, né? Acompanhando os técnicos da Embasa, lá da diretoria metropolitana, né? E as lideranças de Valéria, porque a Embasa vai fazer uma intervenção em Valéria para ampliar a rede de esgotamento sanitário, né? E aí, eu que já estou nessa luta em Valéria há 15 anos, né? Valéria tem uma cobertura ainda muito pequena, né? Porque aquele programa Bahia Azul, quando ele foi implantado abraço aí para o companheiro Cosme. Ele não chegou na ponta. Em todos os lugares, então aquele miolo da cidade ficou. Aí o cara me aparece lá, ó, com um informativo do mandato de 2011, foi quando a gente estava implantando a rede de esgoto da Embasa no Penacho Verde, que é uma comunidade enorme lá dentro de Valéria, que Valéria, assim, é como se fosse vários bairros dentro de Valéria. Sim, Valéria é um complexo. É um complexo. E aqui na Nova Brasília de Valéria, aqui não tinha nem água, nem saneamento básico. Costuma-se dizer que os bairros mais longe do centro são os que mais sofrem. Então, Valéria é considerado como o último bairro, junto com a Palestina, de Salvador, né? Então, a gente está aí, seu João aqui também, a gente está ampliando isso. Então, o cara me mostrou isso, eu digo, velho, nós temos a internet, nós temos as redes sociais, mas nada também substitui o papelzinho, o velho panfleto de guerra. Porque é a história. Guardou. Precisa estar escrito. Como rádio, né? Como rádio. O rádio está aí até hoje. Então, assim, nós vamos continuando esse processo. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas. Pessoal, o que Gilmar está mostrando é panfleto da disputa política para fazer um trabalho melhor, para incluir as periferias. E a gente precisa, enquanto Rádio do Trabalhador, enquanto Rede Sempre, está furando essa bolha, porque as informações e a batalha, ela não é apenas aquela que a gente vê na rede da bolinha. A gente tem uma realidade muito mais ampla, sofrendo bastante, que a gente precisa apontar e trazer aqui, colocar luz em cima, para que a gente possa ver e debater. Vou lhe fazer um pedido, Gilmar. Só ainda sobre essa questão do escuta, dizer o seguinte, que paralelo ao escuta que nós estamos fazendo, nós estamos participando também do PGP, que é o Programa de Governo Participativo, sim, né, da pré-candidatura de Geraldo Júnior e de Fábia Reis. Sim. Né? Hoje, por exemplo, nós vamos estar em Pau da Lima, né, quer dizer, é o PGP de Pau da Lima que vai ser realizado no Novo Marotinho, porque você pega a região, né?
Essa semana ainda a gente esteve lá na Orla, que pegou toda a parte da Orla de Salvador. Já fizemos no Curuzu, já fizemos na Ribeira, né? No próximo sábado também a nossa vice-prefeita, Fábia Reis, vai estar discutindo na 213, que é uma zona, são duas zonais do PT, a segunda zona e a 13ª, e ela vai estar lá junto com a militância discutindo, né? No sentido de mostrar que nesse momento, né, a alternativa que a gente tem mais forte para enfrentar esse grupo que está encastelado na cidade de Salvador, né, há mais de 30 anos, porque se a gente for olhar o carlismo, ele começou lá atrás, sim, né, em Baçaí, ACM, mas antes disso teve lá também o Manuel Castro e tal. Então a gente precisa construir uma nova alternativa para a cidade de Salvador. E nesse momento, a candidatura de Geraldo Júnior é aquela que reúne as maiores possibilidades da gente impor uma derrota, né? Portanto, nos acompanhe nas redes sociais. Estaremos juntos. Que a gente vai estar sempre prestando conta, tanto do Escuta Salvador, como do PGP, e eu espero que a gente saia vitorioso desse processo. Não somente em Salvador, mas também Rosalvo, aqui em Lauro de Freitas, para que a gente possa ter Caetano em Camaçari, que aí dá para a gente fazer uma política metropolitana nas várias políticas públicas e a gente melhorar a qualidade de vida. E Caio disse que vai trazer Rosalvo aqui, logo o Rosalvo vai estar aqui conversando com a gente. E contem também comigo, viu, Caio, Orlando e Patrícia, para a gente ajudar a esse podcast, mas essa experiência de muita resistência de vocês, né, de colocar a TV Sempre, a Rádio do Trabalhador, né, esse podcast no ar. Contem comigo para poder que a gente possa, digamos, fazer com que essa experiência ela possa se fortalecer, inclusive para enfrentar esse grande monopólio que a gente tem na comunicação na Bahia, né? É verdade. Né, da TV Bahia, desde os tempos antigos, das bolinhas, do Correio Correio da Bahia, que Valdir Pires chamava de Correio da Paralela, né, que buscam utilizar a comunicação de uma forma parcial, monopolizada, né, né, quando a gente disputa a eleição, como aconteceu com a eleição de Jerônimo, né, que eles diziam que iam ganhar no primeiro turno, e aí quase quem perde no primeiro turno é ele. Você mostra como essa comunicação que é feita por eles, né, é falha, é parcial, não é imparcial, né? Portanto, é como se fosse uma comunicação alternativa, né, de contrapoder a essa hegemonia que a gente vive da comunicação. Caio, tem uma pergunta. Eu vou fazer um pedido, não é nem uma pergunta. Nós aqui em Lauro de Freitas, por sermos um município Foz, recebemos, por conta da condição geográfica, todas as impurezas trazidas pela água nas drenagens que caem nas calhas dos rios, que são os afluentes do rio Ipitanga e do rio Juanes, nessa região próxima aqui a Salvador. O pedido que nós fazemos é o seguinte: a Bahia Azul não chegou de forma eficaz naquela região a jusante da barragem Ipitanga 1. A montante, tudo bem, existe, porque a água é captada para distribuição. Isso. Mas a jusante, não é função da Embasa cuidar disso, né? A partir do barramento não é mais responsabilidade da Embasa. O pedido precisamos, Gilmar, cuidar dessa drenagem feita a partir desse barramento, porque essa água poluída por esgotos, por falta de saneamento básico, vem para cá. Então é um pedido aqui do seu amigo Lauro Freitense, que você lá em Salvador, dentro de alguns dias, voltando para a Câmara, possa nos ajudar nessa batalha, porque isso prejudica bastante não só a própria imagem do território, como a saúde das pessoas que trabalham e que moram nessa região entre Salvador e Lauro de Freitas e a região metropolitana. Então é um pedido que fica feito aqui em nome de Rede Sempre TV, Rádio do Trabalhador, em nome de Orlando, que é um sindicalista
comunicador. Dos munícipes de Lauro de Freitas, né? Em nome dos munícipes de Lauro de Freitas, Isso. de Moema Gramacho, de Antônio Rosalvo. Com certeza Gilmar vai estando lá. Nosso compromisso é continuar lutando, né, para que essa questão do saneamento ela seja uma prioridade, né? Porque a parte de abastecimento de água, eu sei que tanto Salvador como Lauro de Freitas principalmente com o R23, está bem servido. Sim. A parte de esgotamento sanitário em Salvador já avançou para mais de 82%, certo? A gente precisa de ter mais recursos para chegar a 90%. Para você ter uma ideia, para a Embasa chegar a 90% em Salvador, 92%, talvez precise de mais recursos do que o que teve para fazer, para chegar aos 80%. Eu lembro que quando a gente começou o Bahia Azul, foram 600 milhões de dólares, que era para dotar Salvador, que tinha na época 7% de cobertura de 80%. Chegou a uns 60%. Aí foi o governo Wagner, com o PAC saneamento, durante o governo Lula, muito recurso da AGU, muito recurso para poder universalizar o abastecimento de água e de esgoto, que Salvador chegou a esses 80%, Lula e Dilma, a esses 82%. Né? E Lauro de Freitas, que tem uma cobertura menor, a partir da assinatura do contrato programa, com certeza, participei das audiências públicas, da montagem do estudo de viabilidade econômica, tudo. Então, assim, nos próximos anos também a gente vai ter uma cobertura grande. Isso. Agora, qual é o grande problema que não é somente Salvador e Lauro de Freitas, é do Brasil? É quando vem a parte de drenagem. Isso. Porque os recursos no orçamento federal para drenagem giram em torno de 4%, 5%, 6%. A maior parte, o mercado, né, é na área de água e de esgoto. Né? As prefeituras têm pouco recurso. Por exemplo, Moema não teria condições de fazer uma obra do porte que foi feita de macrodrenagem aqui. Sim, não teria. Né? Então, tem a questão dos resíduos sólidos também, que é um outro componente do saneamento. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, muito trabalho, mas vai depender do compromisso de quem vai estar à frente das prefeituras. Sim. E a responsabilidade, porque o capital ele é sonâmbulo e nós temos que dormir, temos que descansar. E é um assunto que a gente vai, Caio, mais à frente, debater aqui sobre essas questões ambientais, né? Sim. Essa área que você citou aí é uma área que é uma área bastante sensível. Nós temos comunidade ali de Cassange 1 e 2 e aquela área ali que tem um problema de regulamentação fundiária que até hoje que é outro problema grave. Né? Então, mas é um assunto para em breve a gente está aqui discutindo com o Gilmar ou com outras pessoas aqui. Mas eu queria agradecer a participação de Gilmar Santiago, a participação do Caio, a participação aqui de toda a equipe que nos deu suporte, agradecendo a companheira Patrícia Lane, jornalista, por nos ceder esse espaço e estar junto com a gente aqui, fazendo esse belíssimo programa que nós temos certeza que vai ser assim, de um alcance muito grande para vocês aí, poder até ouvir as propostas do Pode Eleger e servir como vamos dizer assim, uma opção a mais, né, para você poder escolher seu candidato. Em breve, Orlando, nós vamos ter todos esses programas em nuvem, disponíveis, né, para as pessoas poderem assistir, acessarem, estudarem, porque os depoimentos e falas que são feitos aqui são coisas de alta responsabilidade, sim, não só política, como científica também. São pessoas de responsabilidade, pessoas que trabalham pelo povo e para o povo, e portanto eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e ao meu amigo Gilmar Santiago, grande guerreiro. Grande Gilmar, faça suas considerações aí para o nosso público. Bom, agradecer mais uma vez a vocês dois e Patrícia, dizer que é muito importante o fortalecimento dessa experiência de comunicação, né? Para além das pessoas também agradecer os que nos assistiram aqui, nos ouviram. Nós vamos também divulgar nas nossas redes para poder o alcance ser ainda maior, né? E dizer que quem tiver qualquer tipo de sugestão, né, para o Escuta Salvador, pode acessar nas redes. Nós temos lá no Instagram, Gilmar Santiago PT, no Facebook também, nós temos também no próprio WhatsApp, né, nós temos disponibilizamos assim todos esses instrumentos para que a gente possa
continuar fazendo esse Escutando. diálogo, escutando para poder a gente conseguir Interagindo com as pessoas. construir um projeto para a cidade de Salvador. Isso aí, muito obrigado a vocês que nos acompanhou aí, companheiro Caio também, muito obrigado. Obrigado, Deusemi, ao João. Um abraço aqui. Obrigado para nossa equipe aí. Nosso companheiro Ednelson que está ali dando apoio a Gilmar. E vocês se liguem aí nas nossas redes, Instagram da Rede Sempre, YouTube e também da Rádio do Trabalhador. Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência, a sua participação. E Caio, até a próxima aí, junto aqui nessa... Valeu. Obrigadão. Obrigado, Gilmar. Valeu. Até logo. Oi.